Caros amigos, caras amigas, apresentamos agora o último vídeo sobre a guerra da Ucrânia em 2022, discutindo as consequências econômicas, a guerra econômica, melhor dizendo, né? E apresentamos as conclusões. Nós já discutimos o que aconteceu com a Rússia, não é? E agora apresentaremos, né, as consequências da guerra para os países ocidentais. Aqui nós denominamos os países ocidentais que estão, né, participando direta ou indiretamente da guerra da Ucrânia. Né? Diretamente aqueles países que estão, por exemplo, como os Estados Unidos, que está não só fornecendo armas para a Ucrânia, mas também, não é, pessoal, serviço de inteligência, inclusive de observações por satélites ou por aviões. Não? Então aqui está a primeira, uma das primeiras consequências, né, para os países ditos ocidentais. Né? Aqui estão, né, primeiro, o que aconteceu com a União Europeia em termos de balanço de pagamentos, de comércio exterior. Observe que até 2001, e aqui nós pegamos os dados apenas para o primeiro semestre, né, nós vemos que os países da União Europeia, né, tinham superávites expressivos, né, tá certo? Que quer dizer, em 2021, né, o superávit foi de mais de 90 bilhões de euros. Né? E observe o que se aconteceu, né, em 2022, no primeiro ano da guerra, né, da guerra da Ucrânia, nós já mostramos, começou em 2014, né? Mas da operação especial, da intervenção russa na guerra da Ucrânia, isso, a operação especial foi lançada no dia 24 de fevereiro de 2022. Então, aqui, na verdade, isso refere só a partir de março, abril, só compreendendo março, abril, maio e junho, né? Em 4 meses apenas. E os déficits já foi de mais de 300 bilhões de euros, né? O que significa que no ano, na verdade, foi muito mais do que 600 bilhões de euros. Bem, aqui já nós mostramos o resultado do balanço de comércio exterior, né, para o Japão. Notem que nós temos aí déficits expressivos, né, antes da crise da Covid, antes da pandemia. Né? Após a pandemia, nós tivemos resultado, primeiro positivo, depois negativo, depois positivo, de novo negativo, mas uma balança, vamos dizer que nos últimos anos, né, tinha sido mais ou menos equilibrado, tá certo? Com pequenos déficits, né? E aí, novamente, o que observou durante 2022, quando ocorreu a guerra da Ucrânia, né? Ou melhor, a intervenção russa na guerra da Ucrânia. O que nós observamos? Um déficit, né, em torno, talvez mais do que 20 bilhões de dólares. Ó. Aliás, de ienes. Né? 20 trilhões de ienes. Bem, e aqui nos Estados Unidos, né, no que ocorreu com os Estados Unidos, né? Observe que os Estados Unidos, na verdade, tem déficit desde a década de 1980, como consequência da globalização financeira. Né? Durante esse período, os Estados Unidos sofreram um processo de desindustrialização, que refletiu terrivelmente sobre a sua balança de comércio exterior, inclusive sua balança de transações correntes, que além da balança comercial inclui, né, os serviços e também inclui as rendas enviadas e recebidas do exterior, né? Remessa ao recebimento de juros da dívida externa, remessa e recebimento de remessas
das multinacionais, né? Pagamento e recebimento de royalties e outras coisas, né? E outros itens. E aqui nós podemos ver, né, que primeiro a balança dos Estados Unidos, né, balança comercial dos Estados Unidos, apresentava já déficits expressivos, né, antes da Covid. E aí, com a Covid, o que aconteceu? Os déficits foram, né, ainda maiores. Né? Mas aí, aqui, com o fim da Covid, né, esses déficits aumentaram. Né? E aí veio, na verdade, a operação especial na Ucrânia. E aí a situação, nós temos uma situação ainda, né, de déficits maiores. Né? Isso aqui dá para ver, né? Tá certo? Dá para ver. Né? Nós temos uma mudança de patamar, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, antes da guerra, né, nós podemos dizer, né, que a média seria em torno, né, deste patamar aqui. Né? E depois, e com a intervenção russa, houve um patamar superior. Né? Ocorreu uma mudança de patamar. Não é tão expressivo assim, mas tem uma certa expressividade. Né? Então, né, e aqui, né? E essa notícia aqui, na verdade, revela, né, aquilo que nós falamos sobre, mostra melhor aquilo que nós falamos do déficit no caso da União Europeia, né, que não foi 600 bilhões, como se indicava a partir do primeiro semestre, né, mas atingiu 400, quase 500 bilhões de dólares, já está em dólares, né, em 2022, tá certo? Bem, aqui está o que aconteceu em termos de moedas, né? Aqui, observe que quando houve, né, o lançamento da operação especial, né, o euro, né, o euro se valorizou muito, tá certo? Inicialmente. Aliás, desculpe, isso aqui é exatamente isso. Né? Mas depois, o que houve? O euro deu uma queda enorme, né? Depois teve uma pequena valorização, mas ele está no nível, né? No nível ainda bem, né? Um pouco abaixo, bem não, mas um pouco abaixo do que seu nível quando do início da guerra, né? Que era mais ou menos esse aqui. Tá certo? Então voltou ao nível, né? Mas voltou agora para cair de novo, tá certo? Caiu, está um pouco abaixo, de qualquer maneira está um pouco abaixo, né? A moeda inglesa, o pound, né, a libra esterlina, observe que o movimento é o mesmo, só que ela não se recupera definitivamente. Né? Ela se recupera um pouco, né, a partir, né, de setembro do ano passado, né, de 2022, mas ela se mantém num patamar, né, que é bem inferior ao seu nível, né, ao seu nível médio, né, de anterior, né, que vamos dizer assim que fosse esse aqui. Ela já estava em processo de queda por conta do Brexit, mas ela agora está num patamar bem abaixo, né, bem abaixo. Bem, e quando a gente olha o rublo, o que houve, né? Logo que foi lançada a operação especial por conta das sanções, né, principalmente do sequestro das moedas internacionais, nós tivemos uma desvalorização do rublo expressiva. Quer dizer, o dólar, que é o valor do dólar, né, ele
pulou. Mas logo em seguida, quando o presidente Putin determinou que os pagamentos em gás fossem feitos em rublos, houve uma queda do valor da moeda americana, ou seja, o rublo se valorizou. Mas isso era absolutamente negativo para a economia russa, né? Porque tornava as importações mais baratas e as exportações mais caras. E aí, a presidente do Banco Central da Rússia, né, Elvira Nebulina, determinou a progressiva, lenta, né, segura desvalorização do rublo, tá certo? Do rublo, que desvalorizou mais um pouco recentemente por causa da queda que ocorreu, né, das exportações de petróleo, que foi expressiva, mas temporária, né, e em parte foi determinada pela própria política russa, né, de cortar a sua produção de petróleo, né? Bem, e aqui está o que aconteceu com o valor do dólar. Quer dizer, o valor do dólar em termos de câmbio, se você tomar o valor do dólar, você tem que tomar em relação ao euro, ou ao rublo, ou à moeda japonesa, ou a moeda ao pound, que seja, né? Então você não tem uma ideia, né? Porque você não tem ideia do valor do dólar em relação, você tem o preço relativo em relação a outras moedas, né? Mas e o valor, digamos assim, absoluto do dólar? Como é que você vê? Você vê através do valor do ouro em dólar, né? E aí o que aconteceu, né? O dólar, né? O valor do ouro, né, estava se elevando como resultado, né, isso aí é de 5 anos, né, como resultado da própria Covid, né? Observe que o período da Covid foi muito ruim para o dólar, né? Só que depois da Covid, né, com o fim da pandemia, né, o que aconteceu? O dólar foi se valorizando, o ouro foi caindo, né? E aí aconteceu a operação especial na Ucrânia, né, que é chamada indevidamente de guerra na Ucrânia. E aí o que aconteceu? O ouro subiu, depois, né, pela própria valorização do dólar, elevação da taxa de juros pelo Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, né? O dólar se valorizou, mas agora, né, o dólar passou a se desvalorizar de novo em relação ao ouro. O ouro está se valorizando, mesmo com taxas de juros mais elevadas. Isso significa que a elevação da taxa de juros não foi suficiente para coibir a valorização do ouro. E por que o ouro está subindo? Por causa do risco do dólar, que está crescendo, né? Não só por quê? Porque você tem um movimento ao nível mundial de fuga do dólar, né? Você tem um contramovimento que é de busca do dólar por causa das altas taxas de juros do Federal Reserve, né? Mas você também tem esse movimento de fuga do dólar. Até os bancos centrais dos outros países que não os Estados Unidos estão comprando ouro. Fora isso, a Rússia está comprando ouro, a China está comprando ouro, a Malásia está comprando ouro, o Banco Central, né? O Banco Central da Índia está comprando ouro, e também há uma fuga do dólar, porque esses países estão crescentemente, tem surgido uma série de acordos de comércio, né, bilateral, quer dizer, país 2 a 2, usando as suas moedas em lugar do dólar. E, aliás, o dólar, isso aí vai merecer um vídeo à parte, né, recebeu recentemente uma pancada terrível, que foi o fato de que a Arábia Saudita decidiu, não apenas pediu para entrar no BRICS, e o BRICS tem um sistema, né, de comércio nas moedas nacionais, fora do dólar. E, além disso, né, a Arábia Saudita decidiu aceitar yuans, né, que é a moeda chinesa, né, em pagamento do seu
do seu petróleo. Saiu, portanto, do esquema do petrodólares, que é o fato de que o petrodólar, a principal âncora do dólar, era, até esse fato acontecer, o compromisso da Arábia Saudita, né, de vender o seu petróleo exclusivamente em dólares. Aliás, né, a gente pode assinalar que uma das razões fundamentais dos Estados Unidos ser guerrear do Iraque, a segunda guerra do Iraque, né, encetada a partir de em 2023 por Bush filho, né, George Bush filho, e também da destruição foi porque o Saddam Hussein, né, resolveu precificar o seu petróleo em euros. O mesmo aconteceu com a Líbia, né? Bem, é uma história um pouco mais complexa, mas vamos dizer que uma das razões do apoio norte-americano, né, e da decisão da OTAN de bombardear, de atacar a Líbia, né, de Gaddafi, foi exatamente essa, né? Tem também um dos motivos de intervenção do apoio norte-americano aos jihadistas, né, do ISIS, né, na Síria, né, e outros, e nós vamos ficar por aqui, né? Exatamente para por quê? Porque não só o governo sírio, mas o governo de Gaddafi na Líbia, né, estava vendendo petróleo em euros. A Síria, né, isso não era muito importante porque as exportações de mercado pela Síria eram muito reduzidas, mas a Síria tem as maiores reservas de petróleo no mar Mediterrâneo. Então, esse era o motivo, né, para fazer com que o governo sírio, né, fosse pró-Washington, pró-Ocidente, né? Então, isso tudo tem contribuído, né, para que os Estados Unidos, porque o dólar agora, né, a fuga do dólar está causando a elevação do preço do ouro e, portanto, a desvalorização do real do dólar, apesar em que pese a elevação de juros pelo Banco Central americano, né? E aqui, né, nós temos o que está acontecendo, né, com a inflação, tá certo? Aqui está a Europa, né? A inflação, né, desembestou em 2022. Por quê? Aí tem o preço da energia, que é esse azul mais claro, né, que subiu enormemente. Aí causou a subida dos outros preços, né, do preço dos alimentos, né, e dos outros produtos, né. E aqui está colocando o que aconteceu em termos de inflação, ou seja, a inflação, né, na Europa chegou superior, ou vamos dizer, a inflação média esteve em torno de 15%, né, contra 5% em 2021, por conta da guerra na Ucrânia, né? Por quê? Porque os países sancionaram a Rússia, a energia importada da Rússia, né? E aí tiveram que o preço dessa energia subiu muito. E esses países, inclusive, procuraram outros fornecedores de gás, de petróleo, né? Gás com efeito de petróleo, em vez de gás que chegava através dos gasodutos que vinham da Rússia, né? Isso causou uma elevação brutal, né? O preço por exemplo, nós já falamos sobre isso em vídeo anterior, né? O preço do gás liquefeito de petróleo importado dos Estados Unidos é 31 vezes mais elevado não, né? 31 vezes o preço do gás que vinha da Rússia. Imagina o custo disso, né? E aqui, né, nós temos o mesmo impacto no conjunto dos países ocidentais, tá certo? Mas o que é importante mesmo é a Europa, né? E aqui, né, nós temos a média, né, em janeiro, a inflação em 12 meses, né, em janeiro de 2023, né, em termos dos últimos 12 meses, né,
Então, inclui, né, de fevereiro de 2022 a janeiro, né, de 2023, tá certo? Observe que a média da Europa, né, é de 10%, foi de 10% nesse período, tá certo? Tá aqui, ó. Mas tem países como a Hungria, né, a Hungria, que a inflação chegou a mais de 20%, mais de 26%, né? A Látvia 21%, Estônia, que são os países bálticos, 19%, né? 18% no caso da Estônia, né? Da Lituânia, aliás, aqui é a Croácia, né? 19%, né? Outros países, a Croácia não é um país báltico, né? É um país do centro da Europa, né? No caso da Estônia e da Lituânia, são países bálticos, são os outros países bálticos, né? Chegou, no caso aqui, a 18%, né? 18%, né? A Polônia, né, chegou a 16%. E aí nós temos vários. Quer dizer, de qualquer maneira, né, a Áustria é 11%, né? Tá certo? A Alemanha, né, 9,2%, tá certo? A Suécia, 9,6%. Então, essa elevação do processo inflacionário, né, esse surto inflacionário, foi causado exatamente pelo aumento dos combustíveis e energia em geral, né, porque gás não é um combustível, né, não é considerado. Então, na verdade é, né, mas... Então, a importação foram importados, né, a suspensão das importações desses recursos energéticos baratos, né, da Rússia, né? Então, a inflação, observe que a inflação que vinha caindo, né, no caso de países dos principais da União Europeia, o que aconteceu? Passa a dar uma subida, né? Aqui inclui também, né, outros países, né? Outros países, como o Japão. O Japão, né, a inflação é menor do que todo mundo, todos os outros países. E ela estava, né, caindo para zero. E aí ela deu uma repicada, né? Tá certo? Na própria China, né, você tem, né, uma aceleração inflacionária, mas não é muito elevada, né? Quer dizer, vamos pegar a China, né? A China está aqui, né? Ok? E nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos é esse... tirar aqui, né? Parece muito com o que aconteceu na Europa. Esse azul aqui, né? Ela vinha caindo, tá certo? Vinha caindo. Ela tinha sido menor, né, do que no caso da Europa, né? Então ela caiu mais suavemente. E aí voltou a elevar aceleradamente depois da intervenção russa na guerra da Ucrânia. Bem, e na Rússia, o que aconteceu? Na Rússia, a inflação inicialmente, né, vai dar uma elevação, mas ela caiu abaixo de 6% esse ano. Na verdade, está em torno de 4%. Espera-se, né, que ela chegue e se estabilize em 4% em 2023. Né? Tá certo? Outra coisa muito importante, né? Quer dizer, então, enquanto na Rússia a inflação vai ficar em 4%, né, depois de ter atingido até 19% no início, em março, abril de 2023, né, ela foi caindo. Por quê? Porque por causa da valorização do rublo, né? É claro que o rublo depois deu uma elevadinha. Se não fosse essa elevação, a inflação na Rússia hoje, esse ano, talvez fosse negativa. Aliás, ela ficou negativa em alguns meses no final do ano passado, né? Não na média de 12 meses, mas da inflação por mês. E isso normalmente ocorre quando a economia está em recessão. E a Rússia entrou numa recessão, claro, sem dúvida alguma. Mas a recessão, que era estimada inclusive em 15%, 20%, né,
ou pelo próprio presidente do Banco, pelo próprio Banco Central russo, né, que esperava uma inflação mínima de 8%, né, desculpa, uma queda do produto, né, de 8%, a queda do produto no final foi de apenas 2,1%, né, em 2022, muito similar à queda do produto que aconteceu em 2014, quando a Rússia reintegrou a Crimeia, né, na Federação Russa, né, porque ela pertencia, durante a União Soviética, ela pertencia à Federação Russa. E aí Khrushchev, eu acho que foi em 1954, resolveu transferir, por uma série de motivos, nós vamos falar aqui, resolveu transferi-la, e que foi uma medida adequada, né, para a Ucrânia. Naquela época foi uma medida adequada. Então a Rússia, quando houve o golpe nazista na Ucrânia, né, em final de 2013, início de 2014, golpe financiado, patrocinado pelos países ocidentais, principalmente pelos Estados Unidos, à frente do qual estava Joe Biden, não à frente dos Estados Unidos, mas à frente deste golpe, né, foi organizado, dirigido por Joe Biden, né. Então a Rússia resolveu reintegrar a Ucrânia, né, e isso a sua federação. E aí, né, os países ocidentais impuseram uma série de sanções que afetaram muito a Rússia. O PIB caiu 2%, né? Agora o PIB caiu 2% também, 2,1%. Contrariando as expectativas de todo mundo, né? De todo mundo, inclusive dos russos, né? Bem, e aqui tem o que está acontecendo, né, com o impacto fiscal, né? Fiscal da crise, ou melhor, da intervenção russa, né? Não da intervenção russa, mas das sanções impostas pelos países russos, pelos países ocidentais, à Rússia, né? Quer dizer, na verdade, quem foi o mais afetado não foi a Rússia. A Rússia pagou uma queda do PIB de 2%, né? Pagou também uma aceleração inflacionária, que contudo agora já voltou ao normal. Já voltou ao nível normal, 4% ao ano, tá abaixo do Brasil, né? Então aqui, né, observe que o impacto vai ser terrível. Quer dizer, primeiro, né, aqui tem o país mais afetado negativamente, não foi o mais afetado. Um dos mais afetados foi a Alemanha, né? Ou seja, o custo da crise energética provocado por essas sanções para a Alemanha foi de $1 trilhão. Trilhão, tá certo? Esse é o custo estimado, né? Quer dizer, né, na verdade, né, isso é uma notícia do final do ano passado, né? Observe que já tinha chegado a 270 bilhões de dólares, tá certo? Aqui tem, né? Então, já a Alemanha, vamos dizer, né, já pagou 300 bilhões de dólares pelas sanções impostas sobre a Rússia. Isso é chamado tiro no pé. Então nós temos um campeonato de tiro no pé aqui. Aqui tem uma notícia, né, de 13 de fevereiro. 13 de fevereiro, né, deste ano, 2023, né? O que acontece, né? Os subsídios, só subsídios, não é o custo, né? Só subsídios, né? Só subsídios dados pelos governos da Europa Ocidental, tá certo? Somaram $1 trilhão em 10 meses de conflito. $1 trilhão.
tá certo? Ou 11 meses de conflito, né? Porque essa notícia é de fevereiro, então já tinha causado até o mês anterior, né, até janeiro, 11, que dão 11 meses desde o começo da operação especial, somam $1 trilhão. Poxa, 1 trilhão saiu dos cofres do setor público da União Europeia. Sim, não só da União Europeia, né, mas fundamentalmente da União Europeia. Bem, aqui está, porque tem por exemplo, a Inglaterra, que não está na União Europeia, né? E aqui tem, né, a queda, né, do PIB, tá certo? Aliás, do governo em relação ao PIB, né? Observe que até a eclosão da crise do Covid, os países, né, europeus tinham superávit, tá certo? Aí veio a crise do Covid, né, veio os enormes déficits, né, houve uma redução do nível de atividade econômica, aumento do gasto público, por conta não só gastos, né, na área de saúde, né, mas também gastos para socorrer as empresas, né? E aí, só que isso, né, quando acabou a Covid, a situação das finanças públicas desse país melhorou acentuadamente, tá certo? Quase eliminou o déficit. Ficou um pouquinho, né? Isso aqui é o número 0, então isso aqui é tudo déficit, né? 0 até 12% do PIB, né? E aí veio a operação especial, né? Você tem, observe, que o déficit caiu ou aumentou, né? O déficit aumentou, né? Até 12% do produto interno bruto. Depois, né, voltou, né? Voltou, chegou a 2% e agora está caindo de novo. Então é uma situação. Isso aí é o custo da guerra só, né? Bom. E tá certo? O euro, a área do euro, essa notícia aqui, né? Pode estar, é uma notícia, né, da GNS, né? A zona do euro, a área do euro, pode estar em risco de uma nova crise soberana, tá certo? Vamos lembrar, né, eu tenho até um livro escrito com o professor Fabrício Augusto de Oliveira sobre a crise econômica, a crise da dívida soberana da Europa, né, que começou em 2009, né, final de setembro, a partir de 2009, tá certo? E foi uma crise devastadora para os PIGs, né, é um acrônimo, né, que significa Portugal, Islândia, Portugal, PIGs, Itália, Islândia, Grécia e Espanha, este de Espanha, Spain em inglês, né? PIGs, né? Afetou muito profundamente esses países, né? Mas nós não vamos discutir isso agora. E quando você soube que a crise tinha começado, não apenas por causa da declaração, né, do ministro da Grécia, né, de que primeiro-ministro, que a situação das finanças públicas gregas estavam caóticas, mas por isso aqui, ó, o spread, o que é spread? Spread é diferença, né, entre, né, os títulos públicos, né, da Itália, né, em relação à Alemanha, né. Observe que o spread da diferença, né, que era mínima. Isso aqui é devido à diferença de chamado risco, né? E aí o que aconteceu, né? Tinha subido um pouco, mas aí, né, com a guerra da Europa ele explodiu. A última vez que eu peguei essa informação, né, estava a 2,5%. Isso aí é um spread muito elevado, né?
significa que os investidores estão desconfiados, estão sem confiança na solvência do governo italiano. Só que isso não está acontecendo só com os títulos públicos da Grécia, está acontecendo com o da Itália, né? Está acontecendo com o título da Espanha, mas da Áustria, etc. Está tudo aumentando os spreads em relação ao título da Alemanha, cuja taxa de juros aumentou, né, por causa da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, né, e exatamente também porque aumenta o risco dado os gastos com o déficit do setor público germânico, que está super elevado por conta da crise da dívida, né? Tá certo? Da crise da dívida, por causa dos subsídios, né? E do custo do custo da crise, né? Causada pela guerra da Europa, né? E aqui, né, tem outra coisa importante, né? Isso é o que está acontecendo no déficit cumulativo. O que é déficit cumulativo? É o déficit no decorrer do ano, tá certo? Quer dizer, quando vamos dizer, né, você tem um déficit de 1 bilhão de euros por mês. Então, ele vai acumulando. Chega no final, está com 12 bilhões de euros, né? Se no ano seguinte o déficit continuar em 1 bilhão do mês, ele volta para 1 e vai aumentando. É essa trajetória que está nessa relação aqui, ó. Observe, né, o que aconteceu, né? Isso aqui vai, né, até, tá certo? Observe que, né, 2021, 2022, nós já temos, né, esse gráfico, né, vermelho aqui, ó, tá certo? 2021, por que 2021 nós temos dívidas tão elevadas, né? Tão elevadas? Por causa da Covid, tá certo? Dívidas, né, cumulativas extremamente elevadas. Isso aqui é de 2020 e esse aqui azul, o cinza, né? E esse aqui é 2021, né, por causa do Covid, né? Agora, 2022, o que aconteceu, né? Quer dizer, ela começa a se elevar, né, a partir de março, por causa tá certo? Por causa de quê, né? Por causa da 2022, né? Que é 2020, 2021 e agora 2022. Observa que o gráfico mostra uma elevação, né? E começa quente em 2023, prometendo, se a gente considerar, né, essa trajetória aqui, né, ela pode ir aqui, ó. Espera aí. Vamos dizer assim, na verdade, essa é a tendência, né? Quer dizer, o déficit, né, público, né, na zona do euro, né, só está aumentando. Aumentou bastante, deve continuar assim, né? Aqui tem a relação, né, do total do déficit, em termos de termos primários, né? Observe que em termos, né, de superávit primário, né, nós tivemos um superávit primário da zona do euro, né? É claro que isso aqui, por que tinha déficit assim expressivo? Por causa da Covid, né? Ou do Covid, né? Aliás, desculpe, nós estamos falando coisa errada, né? Nós temos esse pico aqui em 2021 por causa do Covid. Mas e agora, né? O que aconteceu? Agora, né, observe que o déficit, em vez de, quer dizer, ele já estava, né,
ele cresceu aqui por causa do Covid. Esse crescimento aqui, ó, é exatamente por aquilo que nós falamos, né? A crise da dívida soberana da Europa, né? Tá bom? Crise do subprime foi seguida pela crise da dívida soberana da Europa, né? Aí nós já tivemos um recuo, depois um aumento do déficit, né, por causa do Covid, aí o déficit primário, né, dispara, né, por causa do Covid, né? E aí ele volta, né? Só que ele continua, isso aqui tá com muita informação aqui, né? O que acontece, né? Nós temos aqui, né, observe, essa é porque esse gráfico é muito comprimido, foi para dar uma ideia, perspectiva. O déficit está aumentando, claro, é a mesma coisa que está falando mas isso aqui é o déficit primário, aqui é o déficit total, né? No gráfico anterior é o déficit total, mas, né, as duas coisas, o déficit primário está aumentando, e com isso ele arrasta o déficit total. Só que o déficit total, além disso, tem um pagamento dos juros da dívida pública, que está aumentando por conta da política de juros elevados, né? E esse déficit primário aí está crescendo, inclusive pela desaceleração econômica causada pela não recessão europeia, mas desaceleração, né? Que nós vamos ver. Aqui tem, né, isso aqui, né, essa escadinha aqui, que mostra uma tendência. Isso aqui é por causa da elevação de juros do Banco Central americano, tá certo? E, né, o déficit norte-americano, né, tá certo? Observe que isso aqui, né, ele já vinha numa tendência crescente, déficit total, tá certo? Só que o cinza aí é o déficit em mão do setor público, porque essa diferença aqui entre esses dois, essa área cinza que é o déficit, é os títulos do governo, é déficit, não é dívida. Essa diferença, porque dívida em inglês é debt, né? Então eu devo ter falado déficit, mas é débito, débito, ou seja, é dívida, né? Essa diferença é entre o que tá certo? Está nas mãos do setor público, do setor privado, e essa do setor e esse total, essa diferença são os títulos que estão na mão do governo central, do Banco Central americano, que na verdade é o sustentáculo da dívida pública americana, né? Não é o superávit, mas não tem sim, né? Mas isso é outra discussão. Então, né, mas observe, né, que a tendência é crescente. Já tem o Congresso americano, né, teve que elevar o teto da dívida pública, porque ele cresceu, né? Então essa tendência, né, deve continuar, né, por causa dos problemas, né, por causa do auxílio, por exemplo, na Ucrânia. Os Estados Unidos já deu mais de 100 bilhões de dólares à Ucrânia, então isso vai para ter esse dinheiro, né, ele imprime, né, ele vende títulos de dívida pública no mercado, tá certo? E aí o que está acontecendo com a taxa de crescimento, né, na União Europeia? Observe que nós tivemos aqui, né, essa queda enorme foi por causa do Covid, tá certo? Cujo pico foi em 2020, né? Tá certo? E aí o que acontece, né? Talvez não seja, ver se vai.
esse que eu quero. Bom, aqui dá para ver agora. Aqui está meio... Quer dizer, observe que aqui chegou uma queda de 5%, 5,9%. Ok? Depois teve uma recuperação enorme, mas aí começou a cair, né? Quer dizer, 2,7 em 2022, 2,7, né? Isso também era para cair um pouco, mas nem tanto, né? E agora se espera 2023, mas isso aí é uma perspectiva otimista, tá certo? Bem, aqui está, né, o Reino Unido, né? A situação do Reino Unido. Nós temos, né, por causa da Covid de novo, né, nós temos isso aí é a comportamento trimestral do PIB, né? Ok? Aí nós tivemos, né, observe que nós temos um pico de crescimento por conta da recuperação da Covid, né? Mas depois, aí vem, né, 2022, vem a desaceleração, prevendo que esse ano deva ter, 2023, deva ter uma recessão, né? O mesmo comportamento a gente pode ver no Japão, né? Tá certo? E nos Estados Unidos, né, também nós temos nós já tivemos uma recessão aqui nesse período aqui, ó. Tá certo? E aí a economia americana, na verdade, voltou a crescer nos 2 últimos trimestres de 2022, mas são taxas muito baixas e mostra uma tendência de aceleração. Pode ser que não, né? Porque são só 2 períodos, né? 2 trimestres, pode ser que não, mas mais provável que seja que sim. Então você tem uma desaceleração do crescimento dos países ocidentais, né, que estão participando direto ou indiretamente da guerra da Ucrânia, contra a Rússia, claro, né? Bem, e agora tem uma coisa muito preocupante que ocorreu recentemente, que foi, né, a crise, né, do Silicon Valley Bank, né? O banco do Vale do Silício, né? Quer dizer, essa informação aqui é de março, né? 11 de março, né? O banco quebrou. Né? Depois veio outro banco, né? Em menos de, né, em 3 dias, né? E aí, né, vem um estudo, né, tem vários estudos, a Bloomberg, mas os próprios bancos fizeram um monte de estudos, né, dizendo que vários bancos, dezenas de bancos nos Estados Unidos, né, podem entrar em colapso, né? E no caso da Suíça, né, nós temos o Banco Crédito Suíço, né, Crédito Suíço, né, quebrou, né? Foi incorporado pelo UBS, mas foi uma operação de resgate, na verdade, travestida em compra. Nós não vamos discutir isso agora, mas o que acontece? Isso sinaliza a pior coisa que poderia acontecer nesse momento, que é uma crise financeira, e pelo visto está acontecendo. Bom, depois vieram essas notícias ruins e aí pararam com as notícias ruins, né? Assim são as crises bancárias, né? Vamos lembrar que a crise bancária do subprime, né, ela realmente eclodiu no dia 15, né, de setembro de 2008. Só que os sinais
de que ela estava acontecendo, né, vieram um ano antes. Vieram em julho, salvo engano, junho ou julho de 2007. Aliás, quando o que aconteceu? Um banco norte-americano, né, suspendeu o pagamento, a precificação dos seus fundos de investimento, porque eles, na verdade, os dinheiros estavam aplicados em títulos hipotecários subprime e não havia como como precificá-los. Quando aconteceu essa crise, né, participava da mesa diretora, da mesa de um banco de investimento, clube de investimento, e eu recomendei, né, eu e um colega meu recomendamos, né, a chefe de operações que tomasse isso em conta, que estava na hora de investir no ouro. Na verdade, o clube de crédito não podia fazer isso, mas podia, né, mudar de posições, né, e comprar derivativos, né, para se segurar, e outras medidas, né. Exatamente por quê? Porque estava claro que durante que no futuro não muito distante aconteceria a crise, né? Demorou mais de um ano, né? Mas veio. E, aliás, escrevi um artigo no Mercado Comum fazendo essa previsão, ok? Então não foi só o Rubini, né? O economista Rubini que previu, né? Então isso aqui é um sinais. Aliás, eu havia comentado, né, com os amigos, né, porque todos sabem que eu trabalho, né, com a crise da Ucrânia. Eu falei assim, a pior coisa que pode acontecer para os países ocidentais é uma crise financeira. Aí, no início desse ano, veio essa notícia. Falei, tá aí. O pavio de pólvora está aceso. Quando ele for explodir, eu não sei, mas deve explodir. Dificilmente não explodirá, né? Então aí, quer dizer, você está enfrentando uma guerra que você está perdendo, como nós vamos depois fazer um vídeo sobre isso, né? Perdendo feio, né? E aí vem uma crise financeira que avacalha com as suas finanças, a confiança, etc. O dólar que já está ruim, vai para o buraco, etc. Você está aí doido, né? Tá aí. Bom, né? Outra coisa são os protestos. Já começaram, aliás, começaram logo, né? Aqui nós temos vários, né? Protestos na Europa, né? Isso aqui no Jornal Político, né? Que é um jornal, chama Político, né? Sobre quer dizer, elevação dos preços de comida e energia, combustíveis, né? Os maiores, né, estão na Europa Ocidental, claro, né? E aqui fala mais isso também, né? Observe, né? A inflação, né? Os protestos em relação à inflação, né? Na Europa, né? Representa uma ameaça de turmoil, confusão, né, política. Gente, olha, e como, né, essa inflação não vai ceder, né, não está cedendo ao nível esperado, está cedendo, né? E por quê? Porque a crise do petróleo está continuando, né? Não só do petróleo, né? Então, provavelmente, nós vamos ter uma situação de instabilidade política, né? Não só por causa mas também por causa da guerra, da própria guerra, né? Porque são poucos, quer dizer, a população europeia não... Mas, por exemplo, o apoio da população austríaca, população alemã, etc., para a guerra está caindo, né? Hoje, 40% da população germânica é contra
ajuda a Ucrânia. Era só 20%, 15%, agora está 40%. Daqui a uns 2 meses está 50%, 60%. Tá certo? Aqui, né? Isso aqui é da BBC, né? Dizendo, né? As manifestações, né? Na Europa, né? Isso aí foi logo em março do ano de 2022. Só que isso está aumentando, né? Tá certo? Aqui, né? Isso é recente, né? Milhares se reúnem, fazem um rally, né? Em Berlim, né? Paris, para pedir a paz na Ucrânia, né? Demonstrações contra, né, a oferta de armas na Ucrânia, para a Ucrânia, né? Mostra crescente, como é que chama? Traqueamento, crescente fissuras, né? No seio da União Europeia. Ou seja, né, mostra, né, o desalinhamento, a falta de alinhamento político no seio da União Europeia. Então, o que acontece? Na medida que a situação não vai se resolver, né, a probabilidade de ter um acordo de paz é praticamente nula por enquanto, né, embora já tenha surgido, né, já se percebeu, né, já está se percebendo que a Ucrânia vai perder a guerra, né? Isso significa que já há recomendações, né? Já há pedidos, solicitações de jornalistas, de instituições sérias no mundo ocidental que estão propondo que haja um acordo, né? Um acordo de paz, tá certo? Mas se isso aí está na mão, na verdade, como nós vamos ver, do presidente russo, governo russo, mas principalmente seu presidente, né? Se eles quiserem acabar com a guerra amanhã, eles acabam. Eles tomam a Ucrânia, o resto da Ucrânia, em questão de semanas e dias, né? A Ucrânia está derrotada, né? Não tem um exército, não tem mais força aérea, não tem mais força... o número de mísseis antiaéreos está praticamente zerado. Daqui a pouco ela não tem, ela vai lutar com machadinhas, picareta. Então, né? E aí, se a guerra acabar, isso causa um estrago enorme. Mas mesmo que a guerra não acabe, né? O fato da Ucrânia não vencer, né? E da Rússia estar metodicamente avançando, né? E não há mais armas para o mundo ocidental para oferecer para a Ucrânia, né? E todos esses problemas que nós vimos, né, estão se agravando, né, ou estão presentes, né? Isso deteriora, isso causa deterioração, isso vai comendo pelas beiradas, né, o apoio a essa guerra, principalmente a população quem está sofrendo com isso não é a população russa, está sofrendo, mas relativamente pouco. Aliás, não tem mais desemprego na União Soviética, na Rússia. O número de desempregados, o desemprego caiu no seu nível mais baixo desde a queda da União Soviética, né? E aí? Quem está pagando por essa guerra são os países ocidentais. Então isso é impossível de se manter, correto? O descontentamento com a guerra está se ampliando pouco a pouco, mas está se ampliando de forma sistemática. Então, quando você vê a tendência é... Aliás, a Primeira Guerra Mundial, né, quando começou, foi todo mundo, né, união sagrada a favor da guerra, né? Todo mundo, se você falasse que era contra a guerra, aliás, você tem gente presa nesses países porque manifestaram, né, publicamente, né, contra a guerra, tá certo? Não é contra
Putin, né, contra a Rússia, mas contra a ajuda e contra a guerra contra a Rússia. Isso é proibido falar, né? Causa até prisão, como já tiveram vários, né? Agora, né, demissão de jornalistas, né, várias coisas, mas agora, né, você só pode falar se você for um político, mas aí seu partido quase te expulsa, ou te expulsa, né? Então, pouco a pouco, né, essa solidez não existe mais, né? Você vê as rachaduras, né, tá certo? Isso é os cracks, as rachaduras no edifício, né, vamos dizer assim, de apoio à guerra. Está todo ruindo. E quando acabar de ruir, né, você vai ter o povo na rua, que já está. Só tende a ampliar, né, quando o descontentamento, né? Certa inflação, o custo do alimento, né, o custo da a população europeia em vários países está pagando de energia elétrica é 300, 400% que pagava antes, mas aumenta essa conta de luz aqui no Brasil, multiplica por 4, o povo não vai gostar, vai para a rua, né? Então é isso que está começando a acontecer. Na verdade já começou lá em março do ano passado, né? Mas está acontecendo de forma crescente. Então isso vai, um dia esses problemas continuam, né? Como na Primeira Guerra Mundial, né? Daqui a pouco o povo todo está contra a guerra, né? No caso da Rússia, né? O governo russo czarista caiu por causa disso, né? A guerra ficou totalmente impopular, né? Não só por causa das mortes, a guerra não acabava, etc., mas por causa dos problemas acumulados, né? E o que está acontecendo hoje, está se acumulando problemas na Europa Ocidental, nos Estados Unidos também, no Japão menos, mas está também, né? Então esses problemas estão se avolumando, né? Chega está corroendo a estabilidade política. As rachaduras estão aí, o edifício vai vir abaixo. Então esse é o prognóstico que nós temos, né, sobre o que vai acontecer no futuro. E aí nós temos um novo czar no pedaço, tá certo? Essa é uma notícia antiga, né? Mas é isso que nós temos, né? Ok? Consagrado, já consagrado na Rússia, né? Consagrado no mundo todo, no mundo, exceto nos países ditos os países que estão, né? Os países não amigáveis em relação à Rússia, né? E na verdade são os governos que não são amigáveis. Na Polônia, por exemplo, né? O governo é muito mais contra a Rússia do que a população, né? Na Alemanha está acontecendo um fato muito interessante, né? O pessoal da Alemanha do Leste, que foi incorporada, né, com a queda da União Soviética, a República Federal Alemã, né, estão totalmente contra a guerra, né? Então, aliás, eles têm saudade do período comunista, porque eles viviam muito melhor do que vivem hoje, né? Então, essa é a situação que está se delineando, né? Nós temos um novo czar. Nós temos uma nova pessoa de extrema importância ao nível do seu país, porque tem mais de 80% da população apoia ele, né, e apoia a guerra, né, da população russa, e tem um apoio da Índia, da China, né, do Sul, tá certo? Do Sul subdesenvolvido, né? Todos apoiando ele. Tá? Então todo mundo está torcendo, os países árabes, todo mundo está torcendo para ele ganhar a guerra. Ao contrário que diz até a televisão não diz isso, né? Bom, mas então é isso, né? Nós terminamos esse vídeo e também essa série de vídeos, né? E vamos agora, né, a partir da próxima semana, nós vamos começar a vídeos seguindo a conjuntura da guerra ou falando de aspectos específicos da guerra da Ucrânia. Então, nós agradecemos, né, a paciência de todos, esperando que estejam, né, que sejam, tá certo? Que sejam, né, que tenham gostado
Se gostaram, deem um like aí, né? Um gostei, tá certo? Indique esses vídeos para os seus conhecidos, amigos, e espero contar com todos nos próximos vídeos, né, sobre essa novela da guerra. Felizmente não baseada em fatos reais, né, mas um retrato dos fatos reais que está acontecendo. Então, mais uma vez, obrigado a todos.